Bom, já aqui ao meu lado, Dr. Gilvan, a partir de agora, transmissão ao vivo pelo Facebook. O Dr. Gilvan Basílio Rabelo, ele esteve conosco aqui no dia 25 de agosto, na estreia do quadro Em Sintonia com a Saúde. E naquela data, ele trouxe uma palestra sobre a arbovirose. Isso envolve aí a dengue, a zika, chikungunya, etc. Já no dia 10 de setembro, ele esteve novamente aqui e falou, obviamente, sobre o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio, né? Já hoje, 8 de outubro, ele irá falar sobre o Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama. E eu já tenho um pedido aqui na semana toda, que você pode tirar sua dúvida e ficar aberta a perguntas. Só peço que não façam áudio, não tem como ouvir áudio, tá certo? Então você pode escrever a sua pergunta tanto no WhatsApp, eu vou ficar aqui monitorando o WhatsApp e ele ficará no Facebook. Tá certo? Você pode curtir, pode comentar, pode perguntar, fique muito à vontade perguntando, ele vai tirar a sua dúvida aqui na hora. Dr. Gilvan, inicialmente, bom dia, paz do Senhor, bem-vindo aqui ao programa Tempo de Vencer, hoje sábado, um programa extra e o quadro que o senhor mesmo criou, né? O nome foi o senhor que deu e eu acatei com todo carinho porque é muito pertinente, Em Sintonia com a Saúde. Bom dia, pastor Marcos Vinícius, bom dia a todos que nos escutam e nos acompanham pelo Facebook. É com enorme satisfação que eu estou aqui presente mais uma vez para falar um pouco sobre o Outubro Rosa, nessa rádio maravilhosa, a Rádio Mensagem de Esperança, programa Tempo de Vencer, nesse quadro que, como o pastor falou, nós juntos criamos, né, em sintonia com a saúde. Nada mais importante do que a gente estar em sintonia com a nossa saúde, buscando sempre a prevenção. Eu sempre digo, pastor, que a palavra de ordem hoje em dia é prevenção. Em qualquer coisa da nossa vida, a gente tem que se prevenir para que futuramente a gente não venha a sofrer. Então a prevenção ela é importante em todos os aspectos da nossa vida. Nós sabemos que a nossa população, e quando eu digo a nossa população, é a população brasileira e dos países assim em desenvolvimento, geralmente eles esperam adoecer para depois procurar o tratamento. É incrível. E a gente sabe que isso daí vai fazer o quê? Justamente vai onerar os serviços de saúde, né? Vão ser gastos muito mais, sem falar na questão do que vai resultar para o paciente, como no caso do câncer de mama, em que você pode prevenir mais de 90% fazendo o tratamento adequado, né, no início dos sintomas. Isso pode levar até o quê? Até uma perda de uma mama, até a perda de uma vida, né? E no caso de você conseguir uma reconstrução mamária, obviamente que não será a mesma coisa que você ter a sua mama, né, que ela é sua, criada por Deus, e também os gastos são muito maiores, né? Então é muito melhor a gente prevenir, a gente ter uma velhice saudável, que é como eu sempre falo, o importante não é você ficar velho, não é você envelhecer, é você envelhecer com qualidade, né? E Amém. Tudo parte da prevenção. Dr. Gilvan, explicando melhor aqui para os nossos ouvintes, não é uma entrevista, gente, é uma palestra, certo? Ele vai palestrando, se você tiver alguma, vai tirando a dúvida aí através do WhatsApp ou então através do Facebook. Mas eu queria aqui, doutor Gilvan, para abrir aqui esse leque, lhe fazer a seguinte pergunta: como e quando surgiu o Outubro Rosa? Pronto, minha pergunta é única, tá certo? Fique muito à vontade, certamente o ouvinte quer saber disso com mais detalhes. Pronto, pastor, ótima pergunta. Assim como a gente falou na época do Setembro Amarelo, né, que a cor amarela ela era como um chamativo, né, por conta de um jovem que se suicidou, o Outubro Rosa, ele leva esse nome de rosa justamente porque desde criança a gente associa muito a figura do rosa à menina e o azul ao menino, como é para ser realmente, né? Nós só temos esses dois tipos de sexo, masculino e feminino. O azul sempre relativo ao homem, tanto que nós temos o Novembro Azul, né? E o rosa relativo à mulher, que é o Outubro Rosa. E eu também gosto sempre de fazer a comparação de que uma rosa é uma flor, né? E a mulher ela é uma flor nas nossas vidas, né? O maior amor de todos nós é a nossa mãe, né? E a mãe, ela é Deus em forma de gente. Eu sempre digo isso, que a mãe, ela é um anjo que Deus nos deu
para nos criar, para nos ensinar, para nos educar, andar nos princípios bíblicos, né? Então, assim, o Outubro Rosa, ele surgiu, pastor, mais ou menos na década de 90, início da década de 90, ou seja, estamos mais ou menos com uns 32 anos. Porém, iniciou, como sempre, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre, eles iniciam as atividades, né? E vai se propagando pelo mundo. E não foram em nem todos os estados americanos, apenas em alguns. Aí a cor rosa do laço, ela é uma referência clara ao sexo feminino, né? Então, assim, quando você coloca aquela rosa, é como se você estivesse chamando uma sensibilização das mulheres a procurar os serviços de saúde. Por incrível que pareça, a gente encontra muita relutância. Você pega uma mulher quando chega no consultório, e aí você pergunta: quando foi que você fez a sua mamografia? Aí você vai olhar, a mulher já tem 50 anos. Não, doutor, eu nunca fiz, porque eu tenho vergonha. Digo, gente, a gente não pode ter vergonha. E outra coisa importante, câncer de mama, pastor, acho que muitas pessoas não sabem, não afeta só mulheres. Homens também podem ter câncer de mama. É menos provável, certo? Para você ter uma ideia, por ano, morrem 200 homens de câncer de mama, mas morrem 14 mil mulheres. Quer dizer, morre muito mais mulher do que homem, mas homem também tem, certo? Então a gente fala muito da questão do câncer de mama na mulher, mas se o homem apresenta de repente, ele toca, né, na sua mama e nota um caroço, começa a sair uma secreção pelo mamilo, a secreção amarelada, sangue, se cuida, pode ser um câncer de mama, certo? Já no Brasil, mais ou menos começou pela volta de 2002, as primeiras atividades relativas ao Outubro Rosa. E assim, a gente via, não sei se o pastor lembra, se os ouvintes lembram, que passavam algumas propagandas com pessoas com a blusa, fazendo alusão ao Outubro Rosa, né? O cuidado com a mama foi uma coisa que foi começando aos poucos e tomou toda essa visibilidade. Então, quando você chega em outubro, a primeira coisa que as pessoas lembram logo, Outubro Rosa, né? Tem alguns estados que colocam as suas principais, digamos, referências, colocam a cor rosa, né? Tem gente que coloca em prefeituras, tem gente que coloca em monumentos, né? Tem gente que coloca no Cristo Redentor, como é o caso do Rio de Janeiro, né? Eles iluminam de rosa como um chamativo, né? Só lembrando que não é apenas o mês de outubro, que é a mesma coisa que eu falei aqui na época do Setembro Amarelo, né? Você não vai cuidar da mama só no mês de outubro. A gente pega mulheres, por exemplo, que chegam e dizem assim: vou deixar para fazer a minha prevenção só em outubro, porque é o Outubro Rosa. Eu digo, não, o Outubro Rosa é só um chamamento, mas você pode fazer em qualquer mês do ano. O importante é que você faça, tá certo? Então essa, pastor, é a simbologia do Outubro Rosa, é abordar as mulheres, sensibilizando-as, porque eu sempre digo isso: ninguém conscientiza ninguém, pastor. Ninguém. Por exemplo, eu jamais vou chegar para uma pessoa e vou dizer assim: eu conscientizei aquela pessoa. Não. Eu posso sensibilizá-la a pensar e, através da conscientização dela, mudar a sua atitude em relação àquele problema. Então, assim, nunca pense que você vai conscientizar ninguém. A consciência, ela é individual, né? E é aquela velha história: nós somos reflexo das nossas escolhas. Toda escolha tem uma consequência em qualquer fator da sua vida. Se você escolher bem, você vai colher bem. Se você escolher mal, você vai colher mal. Pode continuar, pastor? Para quem não sabe, o Outubro Rosa, ele é um movimento internacional, ou seja, ele não acontece só no Brasil, né, só na América do Sul, mas em todo o mundo. E é durante todo o mês de outubro, em busca da conscientização, da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. É muito importante a gente falar em diagnóstico precoce, porque quanto mais precoce você identifica, maiores são as chances de cura. Nós vamos ver mais adiante que existem uma classificação, né, que é o chamado BIRAIDS, que é uma classificação americana, que ela vai variar do 0 ao 6, sendo o 0 um exame inconclusivo, em que há necessidade de um outro exame para poder você tirar a dúvida. E existe o 6, que é o câncer de mama. Mas entre eles, existem alguns estágios que você tem que ficar mais alerta. Tem uns que você tem que fazer biópsia, tem outros que você pode só ficar fazendo o acompanhamento anual, para poder você observar o estadiamento em que se encontra a progressão dessa doença, que seria o estágio, certo? Então tem os estágios, né, que pode ir evoluindo até chegar a um câncer de mama. Então, quanto mais cedo eu identifico, maiores são as chances de cura. Para vocês terem uma ideia, 90% das mulheres que vão ao consultório e que identificam-se o câncer de mama, elas vão
Porque elas mesmas notaram, porque elas fizeram o chamado autoexame das mamas. Gilvan, e o que é o autoexame das mamas? É a mulher se autoexaminar, ou seja, ela mesma fazer o seu exame durante todos os meses. Isso é muito importante. Gilvan, mas qual período? Pode ser em qualquer parte do mês? Não, o ideal, se ela menstrua, né? Se ela está menstruando, se ela não entrou na menopausa, o ideal é que ela faça todos os meses, 7 dias após ficar boa da menstruação. Gilvan, por que tem que ser 7 dias? Porque a gente sabe que os seios da mulher, eles ficam muito túrgidos, muito doloridos durante o período menstrual. Algumas até menos, mas tem mulheres que até encostar no seio dói. Gilvan, e por que é que isso acontece? Acontece pelo simples fato de que todos os meses o organismo da mulher ele se prepara para engravidar. Só que óbvio que ela não vai engravidar todo mês, né? Então, como não houve a ovulação, quer dizer, como não houve o encontro do espermatozoide com o óvulo, ela vai ter o quê? O período da menstruação. Então, ela vai perder aquele sangramento, né? E aí, ela vai precisar voltar a todo um estágio inicial para iniciar o próximo ciclo, né? E nesse período os seios dela, eles ficam, digamos, bem aumentados, porque é como se ela estivesse se preparando para amamentar. Só que como não vai ter gestação, ela não está grávida, né? Esses seios eles vão aos poucos diminuindo, certo? Vão ficando menos doloridos, né? Porque as glândulas que ficaram inchadas, elas voltam ao normal. E aí, quando passa a menstruação, ela já não sente nada. Se você for fazer o toque, né? O autoexame, nesse período, tipo, você ficou boa, aí já vai fazer logo em seguida. Você pode tocar, sentir uma zona dolorosa e achar que é um nódulo, que é um câncer, né? Porque geralmente a pessoa pode achar isso, mas na realidade não é. É porque a mama ela fica dolorida devido ao inchaço e ele ainda leva alguns dias mesmo após o período menstrual. Então, no caso de mulheres que menstruam regularmente, o ideal é que isso seja feito após 7 dias que ficou boa da menstruação. Gilvan, e se for uma mulher que já está na menopausa? Aí ela escolhe um dia do mês, tá? Gilvan, e se eu quiser, todas as vezes que eu for tomar banho, fazer o autoexame? Posso? Pode, não tem problema, né? Aí você pode fazer sem moderação, né? Vai ser até mais, digamos, fácil de você identificar caso haja alguma alteração. Gilvan, eu fiz o toque, né? E de repente eu senti uma coisa estranha. O que é que eu devo fazer? Você deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência, certo? Para quê? Para que você possa passar pela avaliação de um profissional, onde o profissional vai fazer o chamado exame clínico das mamas, que aí nesse caso quem vai fazer a palpação é o profissional, e óbvio que o profissional que faz esse exame rotineiramente, quando ele vai fazer essa palpação, ele já tem um conhecimento mais apurado do que o da mulher, haja vista que ele já tem a experiência, né, de como trocar, se vai ser ou não, distinguir se pode ser uma calcificação ou se pode ser um cisto ou um nódulo, né? Então, assim, é importante que você passe pelo profissional, aí ele vai avaliar, numa necessidade ele vai pedir uma ultrassonografia da mama e, se necessário, a mamografia. Geralmente, a mamografia ela é indicada para as mulheres a partir dos 40 anos, mas digamos que a mulher tenha um histórico familiar de câncer de mama. Por exemplo, a mãe dela teve câncer de mama, as tias dela tiveram câncer de mama, a avó dela teve câncer de mama, né? Sempre lembrando que quando é do lado materno, ainda tem mais probabilidade do que quando é do lado paterno. Não quer dizer que não haja probabilidade, mas é maior quando é do lado da mãe, pela questão da transmissão cromossômica, certo? Então, o que é que acontece? É importante que, se tiver histórico familiar, essa mulher, mesmo com menos de 40 anos, ela seja submetida a uma mamografia. A mamografia é um exame que muitas mulheres reclamam, que dizem que dói muito. Mas por que é que dói? É porque justamente quando você vai fazer o exame, a sensação é de que o seu seio está sendo transformado numa pizza. Ele fica tão imprensado que ele fica bem arrochadinho mesmo. E quando chega perto da axila, né, que é o sovaco que a gente chama, aí é que incomoda mesmo. E só falando que o câncer de mama, ele pode não estar só na mama, ele também pode estar na axila, até porque nós temos os linfonodos que fazem parte do sistema linfático, né, onde podem se formar nódulos também, certo? Então, assim, é importante de saber que, mesmo sendo um pouco doloroso, é necessário. Outra coisa que eu deixaria também aqui para vocês é que muitas mulheres têm dúvida
em relação à questão do resultado. Muitas vezes, na grande maioria, após os 40 anos, a avaliação geralmente ela vai dar do 2 para cima. E geralmente ela aparece muito o 2, que é justamente quando aparece um resultado chamado assim, calcificações benignas. Gente, o que é uma calcificação? Calcificação não é nódulo. Calcificação não é cisto. Eu vou dar um exemplo que vai facilitar a compreensão de vocês. Após os 40 anos, o tecido mamário ele passa a ser substituído pelo tecido gorduroso. Ou seja, em volta da mama, você começa a ter mais gordura do que mesmo tecido mamário. É tanto que a mulher ela começa a notar que, tipo, ela vai dormir, ela deita por cima da mama, geralmente no outro dia ela amanhece com a mama um pouco dolorida. Por quê? Porque a gordura em si, ela dá uma sensaçãozinha dolorosa. Se você tem aquela gordurinha abdominal, quando alguém aperta, você sente assim um pouquinho de dor. Imagina no seio que quando imprensa, né? Só que durante o dia ela vai fazendo as atividades dela e a dor passa, tá? Isso é por quê? Por conta do excesso de gordura que passa a ter nas mamas. E quanto mais volumosa forem as mamas, mais gordura vai ter. Então o que é que acontece? Se eu tenho uma mama que ela é adiposa, ou seja, com muita gordura, isso pode fazer com que não sejam perceptíveis alguns nódulos ou cistos pequenos, certo? E também vão se formar pequenas calcificações de gordura. Por exemplo, é o caso de você ter uma gripe, só para vocês terem uma comparação. Você tem uma gripe, aí você não conseguiu uma consulta médica, você não foi no médico, certo? Passados alguns dias, você ficou bom da gripe, não tomou nada, remédio nenhum, beleza. Aí você faz um raio-x, no raio-x tem um pontinho branco, aí tem assim no resultado, presença de granuloma, certo? Presença de cicatriz granulomatosa, quer dizer o quê? Que ali você teve uma calcificação por conta daquela gripe, que foi uma gripe que se curou sozinha, mas deixou aquele pontinho marcando. Então aquilo ali vai ficar para o resto da vida. É uma calcificação de uma gripe que foi curada sem tratamento, certo? Do mesmo jeito vai acontecer na mama. Só que o que é que acontece? Devido a um acúmulo de gordura, vão ficando alguns pontinhos que a gente chama de calcificações. Por isso que vem o termo, calcificações benignas, certo? Então se você recebe um resultado de mamografia e vai ter lá calcificações benignas, fique tranquilo, certo? Quando é que você vai se aperrear? É se tiver nódulo. E aí vai ter que ver qual é o tipo desse nódulo, se tem cisto, que a gente vai já ver o estadiamento, eu vou mostrar para vocês de uma forma clara, para vocês entenderem, tá certo? Daí vocês vejam como é importante se fazer o exame de mamografia. Lembrando que as mulheres, vou colocar as mulheres, mas falei também que pode acontecer com os homens, né? Mas como as mulheres são as mais afetadas, elas precisam fazer o exame das duas mamas. Porque você pode, pastor, muita gente não sabe disso, você pode ter a avaliação de uma mama de um bireides e a avaliação da outra mama de outro bireides. Cada mama, gente, elas são independentes, certo? E é importante lembrar que a maioria das mulheres tem mamas assimétricas. O que quer dizer isso? Um seio é maior que o outro. Isso é o normal. Dificilmente você vai encontrar uma mulher que tem os dois seios iguais, que também é normal, certo? Mas a maioria, um é maior do que o outro. Por que é que eu gosto de explicar isso? Para que aquela mulher que não tem o conhecimento, né, que não foi informada, que ela não ache que um seio é maior do que o outro, porque o que é maior tem algum nódulo. Não é isso. E ainda tem aqueles outros casos de mulheres, por exemplo, que foram amamentar e não foram orientadas que tem que oferecer os dois seios. A gente pega muito isso, pastor. Tipo, eu pego uma mulher que já vem fazer um pré-natal, ela já teve um filho anteriormente, né? Aí a gente observa o tamanho do seio, que é muito maior um do que o outro. Aí você pergunta, quando você amamentou o anterior, você dava os dois seios? Não, eu dava mais esse daqui porque ele pegava melhor. Isso, gente, é igual você ir para uma academia. Se você pegar e malhar só o braço direito, ele vai ficar fortão e o braço esquerdo fininho. É a mesma coisa da mama, né? Vai ficar uma grande e a outra menorzinha ainda. Então, sempre que a mulher vai amamentar, e aqui já fica uma orientação para as gestantes, né? Você já vai também contribuir para que você não tenha um seio grande demais e o outro pequeno. Né? E o que é bom para o bebê é porque vai amamentar e vai estar dando as duas mamas e vai prevenir você também do câncer de mama, porque mulheres que amamentam têm menos risco, tá certo? Outra coisa importante, a mamografia, eu estou até vendo uma pergunta aqui, pastor, acho que eu vou logo até responder, é da amiga Lucineide Araújo. Lucineide, um bom dia, Deus te abençoe. No ultrassom mostra nódulo no seio esquerdo, pelas características o médico disse que é benigno, ficar acompanhando, mas na mamografia não aparece. Tenho 59 anos e 100 filhos.
pronto, a Lucineide, ela é uma pessoa que ela precisa ter um cuidado maior, certo? Porque ela se enquadra justamente no caso das mulheres que têm, pastor, um maior risco. Por quê? Porque são aquelas mulheres que nunca tiveram filhos e estão acima dos 50 anos. Então existe um risco maior, minha amiga Lucineide. Só que isso não quer dizer que você vai ter um câncer de mama, certo? Esse nódulo, provavelmente, ele deve ser benigno. Não apareceu na mamografia. Gilvan, não apareceu na mamografia, mas apareceu na ultrassonografia. Quer dizer que a mamografia está errada? Não, não é isso. É o que eu falei antes. Às vezes, por você ter um excesso de gordura na mama, o mamógrafo, né, que seria uma radiografia, digamos assim, uma radiografia da sua mama, devido ao excesso de gordura, a gordura pode esconder, certo? Já quando você faz a ultrassom, como o transdutor ele é colocado em cima do local, aí ele visualiza melhor. É tanto que você vai ver que quando você faz um exame de mamografia, que dá alguma alteração, ele coloca assim: sugiro realização de ultrassonografia complementar, certo? Ou seja, um exame ele não anda separado do outro. Ou seja, é importante você fazer a prevenção, para você fazer o exame clínico com o profissional, a mamografia e, se necessário, a ultrassonografia, certo? Ok? Então, eu teria que ver, Lucineide, o resultado da tua ultrassonografia, qual foi o BIRAIDS que deu, que a gente vai já falar sobre isso, certo, pastor? Porque se o teu BIRAIDS, que é a classificação, tá? O BIRAIDS é uma classificação, que ela vai de 0 a 6. Se o teu BIRAIDS for até 3, potencialmente benigno. Se for do 4 para cima, é que aumenta o risco de malignidade, certo? Se você tem, por exemplo, um BIRAIDS 4, ele já aumenta de 20 a 25% a chance de um câncer. Aí precisa fazer biópsia. Se for um BIRAIDS 5, ele dá 95% de chance de câncer. E se for o 6, é o câncer. Ou seja, o ideal é que fique até o 3. De preferência, até o 2, porque o 2 são as calcificações benignas que já são esperadas. Tá certo? Eu continuo, pastor? Você vai perguntar alguma coisa? Vou continuar? Aí, gente, o que é que acontece? A mamografia, ela é o exame mais indicado para detectar a presença desses nódulos nas mamas. E ela é feita através da classificação do BIRAIDS. Aí agora eu vou explicar para vocês o que é o BIRAIDS. Certo, pastor? Você pode fazer uma mamografia e de repente vir um resultado assim, inconclusivo. Ou seja, o que é um inconclusivo? O profissional fez o exame, olhou, viu muita gordura, aí ele fica na dúvida. É como, por exemplo, uma gestante, né, vai fazer um pré-natal ou vai fazer uma ultrassom obstétrica e diz: doutor, é menino ou menina? Aí o médico olha e tal, aí não dá para ver o sexo, né? O bebê tá com a perninha cruzada e, olha, eu não tenho certeza, eu vou botar aqui indeterminado, certo? Quer dizer, ele não vai chutar, né? Porque ele pode errar. Então ele vai colocar o quê? Inconclusivo. Aí coloca: a critério fazer ultrassonografia, certo? Então, se você fizer uma mamografia que não tem um resultado conclusivo, vai vir lá BIRAIDS 0, certo? Então a orientação seria fazer uma nova mamografia. Já o 1 é aquele, pastor, em que você faz o exame e não dá nada. Mamas saudáveis, perfeitas. Ou seja, seria o ideal para toda mulher, né? Deu 1, ó, tranquilo. O 2, eu vou dizer para vocês que praticamente 90 a 95% das mulheres vai dar o 2, porque as calcificações benignas, elas vão fazer parte. Por quê? Porque a mulher vai envelhecendo, isso é uma coisa natural. O tecido mamário, ele vai sendo substituído gradativamente pelo tecido gorduroso, certo? E aí vão ficando essas pequenas calcificações. O BIRAIDS 3, aí já é aquelas lesões que eu falei, que tem probabilidade de serem benignas, mas que vão exigir exames complementares. Ou seja, você fez um BIRAIDS 3. Inclusive ontem, por coincidência, pastor, eu atendi uma senhora. Olha só como é interessante. Ela foi fazer prevenção comigo, certo? Há uns 20 dias atrás. Aí eu disse para ela: senhora, as suas mamas, elas são muito volumosas. Gente, volumosas quer dizer mamas grandes, certo? Aí eu digo: quando nós tocamos, por exemplo, nós que fazemos o exame clínico, né? A gente observa que existem algumas áreas mais densas, como se fossem mais endurecidas, certo? Aí, como eu falei para ela, eu não estou lhe dizendo que isso é câncer. E também não estou lhe dizendo que são nódulos, certo? Porém, tem uma consistência um pouquinho diferente. Ela disse: doutor, mas eu não sinto nada. Aí eu digo: mas veja bem, a grande maioria dos cânceres de mama não causa dor. Por isso que é importante a gente atentar
que é justamente esse o ponto que eu queria falar para vocês. Você tem um filho, ou você mesmo, você sente uma febre, você procura um médico. Mas você não sente nada, você não procura. Não é verdade? Se eu sinto uma dor, eu procuro um médico. Se eu não sinto, eu não procuro. Aí você imagina, ela não sentia nada nas mamas, certo? Aí eu fui e disse, não, vamos fazer a mamografia. Aí ela fez. Apresentou 2 nódulos em cada mama, certo? Sem dor nenhuma. Aí veio o resultado, Bireides 3. Aí eu disse para ela, minha querida, você está justamente no limite. Aí eu fui explicar para ela os bireides, né? Os seus nódulos, eles são potencialmente benignos. São nódulos pequenos. Aí alguém poderia me perguntar, Gilvan, e existe uma diferença entre nódulo e cisto? Existe. O nódulo, geralmente, ele é duro. Ele é mais durinho quando você toca. Já o cisto, ele é mais líquido, pastor. O cisto, ele é como se fosse oco por dentro. Ele pode ter líquido, ele pode ter pus, ele pode ter sangue, né? É tanto que no caso do nódulo, os médicos, geralmente, quando fazem a biópsia, eles retiram o nódulo, certo? É uma cirurgiazinha para retirar o nódulo. Quando é cisto, faz a punção do cisto, certo? Então, tem casos que precisa tirar, tem casos que precisa só acompanhar, certo? Sim, aí pronto. Aí essa mulher, o que é que eu fiz com ela? Eu encaminhei para o ginecologista, certo? Expliquei para ela que o dela é potencialmente benigno, ok? Mas que ela precisa ter um acompanhamento a cada 6 meses, fazer o exame e ver com o médico se ele acha necessário ou não fazer a biópsia e até retirar o nódulo, certo? Quando é o tipo 4, aí, pastor, do 4 para frente, aí já é complicado, certo? Porque o 4, de 20 a 25%, aumenta a chance da pessoa já ter o câncer de mama se instalando. Nesse caso, precisa fazer biópsia. Então, esse é o tipo do paciente, no caso, é o tipo da mulher que você já vai encaminhar para um serviço especializado e já vai referenciar solicitando a realização de uma biópsia, certo? O 5 já é a lesão com 95% de chance de ser cancerígena, ou seja, 95% é praticamente 100%. Aí vamos voltar lá para o começo que eu falei. Se você previne, você tem 90 a 95% de chance de cura. Se você deixa avançar, 95% de chance de câncer. Olha a diferença, né? E o 6, obviamente, é o câncer. Então, se você tiver um Bireides 6, é câncer. E Gilvan, e aí? Como é que, no caso, foi detectado um câncer? Ou um Bireides 5 ou 6? Quais seriam as formas de tratamento? Aí é justamente a questão da quimioterapia, onde a pessoa vai receber medicamentos. Esses medicamentos, pastor, além de muito dolorosos, porque causam náusea, vômito, a pessoa sente muita dor de cabeça, muito mal-estar, não mata só as células sadias. Esse é o problema. É por isso que a gente fala que o câncer é uma das piores doenças que existe, porque o câncer, ele se agarra à célula sadia, e aí quando você mata a doente, ela mata a sadia, entendeu? Aí é igual aquela história, né? Muitas vezes o justo, ele paga pelo pecador, tá entendendo? Porém, a pessoa não tem outra escolha, porque tem que tratar. É uma chance, né, de tentar reverter. Aí tem a radioterapia, que é outra forma de tratamento, que vai ser através de radiação, que também vai matar células sadias. É tanto que tem pessoas que não sobrevivem ao tratamento às vezes, porque já está com o sistema imunológico abatido, né? A própria doença, a pessoa já não se alimenta direito, tudo isso é complicado. Tem também o uso de hormônios, que são usados muitas vezes para bloquear a ação de hormônios femininos que a mulher produz, e em último caso a cirurgia. Lembrando que a cirurgia, ela seria no caso a chamada mastectomia, certo, pastor? Lembrando que, por exemplo, uma mulher pode ter o câncer de mama em um seio e no outro não. Como eu falei, os seios eles são assimétricos, né? Eu tenho uma paciente que ela teve um câncer de mama, foi detectado, teve que fazer a mastectomia, né? Ela precisou fazer porque já estava em estágio avançado. Essa paciente, ela é muito cuidadosa, pastor, muito cuidadosa mesmo, sempre fazendo as suas avaliações, só para vocês terem uma ideia como é importante. Passado algum tempo, ela teve na segunda mama, e ela também perdeu a segunda mama. E hoje ela está com metástase. Ou seja, hoje, o que é a metástase, gente? É quando o câncer ele sai de um órgão e passa para outros. Então, hoje ela já está com nódulos, digamos, na própria coluna. E aí, pastor, é como eu sempre digo, se eu tenho um boato, e esse boato ele é restrito a uma área X, é mais fácil eu consertar.
Se ele chega a 100x, é mais difícil. Porque é a mesma coisa de você pegar um saco de plumas e você jogar e deixar o vento levar. E manda a pessoa pegar todos de volta, não vai pegar todos. Por isso que eu falo que é muito importante a gente saber o que a gente fala. E assim, pastor, em relação tanto a doenças, né, como a qualquer coisa na vida da gente, a rede social ela é muito importante porque ela ajuda na divulgação de muita coisa boa. Mas infelizmente também ajuda na divulgação de muitas coisas erradas e que vão muitas vezes contra a integridade de pessoas de bem. Né? Então é muito importante, queria só deixar isso aqui, que as pessoas tenham sempre esse cuidado de analisar quem posta, né? De quem é a pessoa que se fala, tá entendendo? O que é que a pessoa, você conhece da integridade, do caráter, tudo isso é importante. Não é verdade, pastor? E assim, e em relação ao homem, né, para não deixar o homem de fora na história, o que é que deve se observar? Como eu falei, de repente você está tomando seu banho lá, tal, aí o homem passou a mão aqui no seio, que o homem também tem seio, certo, gente? O homem só não amamenta, né? Ele não vai produzir leite. Aí de repente ele passou a mão aqui no seio e notou a presença de um carocinho. Vixe, esse carocinho aqui não tinha não. Não, isso aqui é uma besteirinha. Não, procure um médico. Faça um ultrassom. Você não vai fazer a mamografia não, faça uma ultrassomzinha. Porque se você detecta, pastor, tem um tratamento também, certo? Ou então você espremeu o seu seio, saiu um pus, ou saiu sangue. Opa, isso não é normal, né? Ou saiu leite, não era para ter. Então vamos fazer o exame, né? Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa, né? É como eu sempre digo, só não é nada se não der nada. Mas procure fazer a prevenção. E lembrando, gente, é prevenir. Prevenindo, a gente vai ter muito mais chances de cura. Continua, pastor? E aí, pastor, eu queria deixar aqui uma coisa muito importante. Que a mulher não esqueça que chegou aos 40 anos, todo ano ela tem que fazer mamografia. Ah, doutor, mas é muito chato, é muito doloroso. Aí eu pergunto a você, é melhor apertar o seio uma vez por ano ou ir fazer quimioterapia, radioterapia, perder uma mama? Porque, pastor, a gente nem falou dessa parte, né? Tem a questão estética, né? Obviamente que a mulher ela é perfeita, pastor. Olha, eu sempre digo o seguinte, eu digo que Deus, quando ele criou o homem, ele olhou, aí ele viu assim, olha, eu criei o homem, agora eu vou criar a mulher. Aí ele fez o quê? Ele fez o que todo artista faz. Ele primeiro fez o rascunho, depois ele criou a obra-prima. Então ele aperfeiçoou. Ele viu que o homem era bom, mas podia fazer algo melhor. Aí ele fez a mulher, né? Isso é algo importante demais. Então assim, como eu falei no início, todos nós, pastor, nós viemos de uma mulher, né? Todo homem nasceu de uma mulher. Você nunca vai ter ninguém nascido de um homem, mas você nasceu de uma mulher. E a mulher é a flor mais importante do nosso jardim. A nossa mãe, a nossa esposa, né? As nossas irmãs, as mulheres. Mulher nunca deveria, pastor, ser machucada nem com uma flor, nem com uma palavra dura, de maneira nenhuma. Então assim, eu sempre peço para que os maridos, né, incentivem as suas esposas a fazerem o exame. Porque a gente fala do exame de mama, mas a gente também sabe que tem o exame ginecológico do colo do útero, né? Eu, pastor, eu sou enfermeiro há 25 anos. 25 anos, gente, não é 25 dias. Eu lembro do meu primeiro dia de trabalho, nunca me esqueço. Até hoje eu acho engraçada essa história. Você imagina que hoje ainda tem mulheres que têm vergonha de fazer prevenção com homem, né? E às vezes a mulher até tem vontade, só que o marido não deixa, certo? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, 1997, município de Barreira, próximo à Redenção, fui o primeiro homem enfermeiro da cidade de Barreira. Eu quero até que na história de Barreira coloquem isso, né? Porque eu fui o primeiro homem enfermeiro, então tem que estar lá, né? Vai registrado. E aí eu lembro, pastor, que no dia que eu fui assumir lá, que eu cheguei, aí a menina disse assim, doutor, tem prevenção. Gente, quando eu fiz a faculdade, eu nunca vi uma prevenção, porque não deixavam. Você imagina, há 25 anos atrás, 26, 27, se hoje as mulheres acham difícil fazer com homem, imagine há 25 anos atrás. Então era muito difícil. Então eu lembro que na época da faculdade, quando ia para os estágios, as mulheres não queriam. E eu estou passando por isso agora. Não comigo, né? Porque eu tenho alunos que fazem estágio, as mulheres dizem, não, homem eu não quero não, doutor. Eu digo, beleza. Aí tu imagina 25 anos atrás. Ou seja, eu cheguei para fazer a minha primeira prevenção somente com o meu conhecimento teórico. Eu nunca tinha feito. E aí eu lembro que a coordenadora lá disse assim, doutor, hoje é prevenção. E eu fechei meus olhos e disse, Senhor, me ajuda. Não, porque quando você nunca fez uma coisa e vai fazer a primeira vez, né? Aí eu digo, meu Deus do céu, me ajuda. Aí veio todo aquele pensamento da faculdade, do que eu estudei. Ou seja,
até nesse momento, você tem que pedir ajuda ao Senhor. Aí quando eu cheguei, tinham 10 mulheres para fazer a prevenção. E quem fazia a prevenção antes de eu chegar lá era uma técnica de enfermagem, que na realidade nem podia, mas era o que fazia na época, né? Você sabe que interior antigamente era muito difícil ter profissional, né? E aí as pessoas disseram assim, vixe, não vai ser a fulaninha não. 7 foram embora, ficaram só 3. E eu entendi. De certo modo, achei até bom, que eu estava pensando como é que eu ia fazer a prevenção do dia, né? Aí eu digo, Senhor, o meu trabalho vai mostrar quem eu sou. O meu portfólio, a minha apresentação, quem vai fazer é o meu trabalho. Pastor, com 1 mês de trabalho, eu já tinha que agendar. Porque não era 10 não, tinha 15 que queria fazer. Então assim, quando as mulheres fazem, elas gostam. Eu tenho uma moça na Boa Vista que ela já fez 13 prevenções comigo. Quer dizer, eu estou aqui há 16 anos, ela já fez 13 vezes. Outras fizeram 8, 10, deu certo. E aquelas que não fazem, vão a primeira vez, dizem assim, poxa vida, se eu soubesse, já tinha vindo fazer antes. Por quê? Porque, gente, a gente tem que ser profissional, pastor. Eu sempre digo isso. Às vezes você brinca no dia a dia, mas quando você entra dentro do seu consultório, você tem que ser profissional. Pastor Fernando, aqui vai o meu abraço para ele. Uma vez ele falou uma coisa para mim muito importante. Ele disse, Gilvan, nós somos vizinhos, muitos anos, eu e o pastor. Dizíamos só bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quando passava ali próximo, porque era vizinho mesmo. Ele disse, eu sempre ouvi falar do seu trabalho, da sua excelência no seu trabalho. Sempre continue fazendo com excelência. E é isso que eu faço no meu trabalho, pastor. Eu não tenho diferença de preto, de branco, de pobre, de rico, de eleitor A, eleitor B. Quem me conhece sabe do meu trabalho, sabe da minha dignidade, sabe da minha hombridade, sabe do meu respeito. Eu respeito a todo mundo da mesma forma. Eu sou um cristão e como cristão eu sempre procuro fazer o que Deus pede. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então é importante que a gente tenha essa visão, né? De fazer por excelência, de fazer o melhor, seja na profissão que você exercer. Faça sempre o seu melhor. Então o que é que acontece? Eu fiz a minha propaganda, né? Quando eu cheguei em Itapoca, eu também tive no começo uma certa dificuldade, mas já não foi como lá. E hoje, pastor, a gente tem uma busca, toda semana volta mulher, porque não dá para fazer. E eu ainda tenho a questão do CESP, né, que fica perto do meu posto, que vai muita mulher para lá, tá entendendo? Então assim, eu tenho mulheres que fazem prevenção, que às vezes elas me pedem, doutor Gilvan, o meu marido aqui quer que eu faça com você. Você acredita que tem marido que vai lá e diz, Gilvan, que só faz se for contigo? Pastor, é assim uma alegria tão grande, porque assim, eu noto que as pessoas confiam no meu trabalho. Isso é muito importante, sabe? É o retorno que eu tenho do meu trabalho. E eu tenho uma dívida muito grande com Deus. A minha dívida com Deus é qual? É porque se Ele me capacitou para ser enfermeiro, muita gente diz assim, por que você não fez medicina? Eu digo, gente, porque Deus me escolheu para ser enfermeiro, né? Deus, Ele te usa nas mais diferentes situações. Então, no meu trabalho, pastor, o meu trabalho é meu campo missionário. Eu tenho um propósito comigo, e eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo agora, que me conhecem, sabem que eu fiz um propósito de, nos meus atendimentos, eu entrego sempre um folhetinho bíblico, e atrás ainda coloco o carimbo da igreja. Não que eu estou querendo dizer que a pessoa tem que ir para a minha igreja, mas que ela busque a igreja do Senhor. Ali é só apenas uma orientação de onde ela pode buscar, né? Mas assim, que muitas vezes, como eu digo para elas, gente, o que eu passo aqui, a medicação que passa aqui, que eu fico muito feliz quando uma mãezinha liga para mim e diz assim, olha doutor, muito obrigado, você passou a medicação e resolveu o problema do meu filho. Eu digo, agradeço a Deus, eu apenas sou um instrumento nas mãos dele, eu não sei de nada, pastor, eu não sou nada. O que eu tenho de conhecimento é o meu Deus quem me dá. Então assim, que a gente tenha sempre essa questão de fazer o nosso melhor, de dar o nosso melhor, de ajudar o nosso próximo, né? E faça sempre o seu melhor, que Deus retribui. E aí, pastor, eu queria deixar aqui algumas frases que eu achei muito bonito, certo? Muito bonito, e que eu gostaria que cada um refletisse. Prevenir é uma das melhores formas de lutar. Se você se previne em qualquer fator da sua vida, você vai ter êxito. E qual é a principal prevenção que eu falo para qualquer um aqui? Seja católico, seja cristão. Ore a Deus e pergunte, é o correto? Tudo que você for fazer na sua vida, se você for pregar o prego numa parede, pergunte, Senhor, é nessa parede? Porque lembre-se, a sua decisão é a sua consequência. E mais, a sua decisão vai gerar consequências na vida de outras pessoas. Seus filhos, seus parentes e pessoas que você nem conhece, que vão sofrer danos pelas suas consequências. Então, ore a Deus. Senhor, é da tua vontade? Senhor,
vem de ti, se não for, meu amigo, minha amiga, fuja. Se não vem de Deus, não pode vir de outro lugar que não seja do mal. Outubro Rosa, tempo de prevenção e de combate ao câncer de mama. Mas lembrando que não é só no mês de outubro. Outubro Rosa, a prevenção é o melhor caminho. Junte-se nessa luta você também, certo? Isso não só a mulher, o marido, os filhos, né? Vamos cuidar da saúde da nossa mãe, da pessoa que a gente mais ama, da nossa esposa, né? Não deixe que a correria do cotidiano te faça esquecer de cuidar da própria saúde. Cuide-se, ame-se, previna-se. Às vezes a gente tem tempo para tudo, né? A gente tem tempo para ir numa praia, a gente tem tempo para ir no shopping, a gente tem tempo, mas não tem tempo para fazer um exame, não se cuida, e aí vem o diagnóstico tardio e aí já não tem mais chances. Quem ama preserva. Preservar a saúde é preservar a vida. Nem toda rainha, essa frase aqui, pastor, eu amei. Nem toda rainha usa coroa. Algumas usam lenços. Porque como nós sabemos, quem faz tratamento de câncer, os cabelos eles caem, né? Justamente porque a radioterapia é muito forte, né? E aí as pontes de hidrogênio do cabelo, elas não sustentam e cai, a mulher fica careca, né? Então você muitas vezes vê aquelas mulheres com um lencinho. Ali, gente, ali é uma coroa. Aquela mulher é uma guerreira, pastor. Então assim, quando eu vejo mulheres que lutam, sabe, que buscam, assim, é algo que me deixa assim muito feliz, porque eu vejo que são pessoas que estão se dedicando a tentar uma cura que pode acontecer, mas se a gente prevenir é melhor, né? A conscientização, ela diminui a incidência do câncer. Participe dessa luta. Como eu falei, a conscientização ela é individual, né? A gente apenas sensibiliza. Se toca, a luta contra o câncer de mama acontece todos os dias, ou seja, não é só no mês de outubro, certo? A sua saúde, ela não pode esperar. Faça o autoexame e previna-se contra o câncer de mama. Pastor, eu gostaria de mostrar aqui como é que é o autoexame, certo? Aí quem está me acompanhando pelo Facebook vai ver. Então, você vai ficar de frente para um espelho. Eu acredito que todo mundo em casa tem um espelho no banheiro, né? Eu acredito que tem. Ou então no quarto, aqueles espelhos grandes, ou aqueles espelhos que tem no próprio guarda-roupa, né? Então, obviamente você vai estar, no caso, despida, né? A mulher vai estar despida, ela vai se olhar no espelho. Então, a primeira coisa que ela vai olhar é o quê? Olhar o aspecto das mamas. Então, geralmente você vai olhar e vai notar, como eu falei, que um seio é maior que o outro. Normal, certo? Lembrando que algumas mulheres também, pastor, tem um mamilo invertido. Às vezes o mamilo ele fica pro lado de dentro. Isso não quer dizer que a mulher tem câncer, não. É apenas o posicionamento. Existem exercícios que podem ajudar, certo? Como é que faz o exame? Você vai levantar o seu braço direito, certo? E você vai colocar acima da sua cabeça. Gilvan, por que é que tem que fazer esse movimento? Porque quando eu faço esse movimento aqui, ó, se tiver algum nódulo mais interno, ele vai se exteriorizar. E vai facilitar que eu veja e perceba através do olhar. Aí eu vou pegar, pastor, ó, a minha mãozinha do lado esquerdo, ó. A mão do lado direito, né, o braço direito, ó, acima da cabeça, né? E ó, a esquerda vai examinar a direita. Então a mão esquerda examina a direita. Depois a esquerda vem para cima e a direita examina a esquerda, certo? Em X, tá? Aí o que é que acontece? Você vai pegar os seus dedinhos e você vai começar a fazer movimentos circulares de fora para dentro, até chegar na parte escura da areola, certo? E também fazer o toque na axila. Porque às vezes você toca na axila, que é o sovaco que a gente chama, e você nota pequenas nodulações, que pode já ser um câncer. Se você notar alguma alteração, uma coisa mais dura, que possa representar um nódulo ou um cisto, né? Você deve procurar. Aí você vai fazendo o toque em toda a mama até chegar à parte escura, onde fica o bico, né? Ali na areola. E aí você vai o quê? Apertar um pouquinho, 3 vezes. Esse apertar é para quê? Para saber se vai sair alguma secreção, que pode ser leite, pode ser sangue ou pode ser pus. Gilvan, se sai leite, quer dizer que tem algum problema? Depende. Existe uma condição chamada galactorreia, que é quando há a produção de uma secreção leitosa, muitas vezes porque a mulher fez uso de anticoncepcional durante muito tempo. Aí fica aquele resquício e pode sair na mama. Se aparece pus ele é sinônimo de quê? De infecção. Então aí já pode estar tendo uma mastite, que já é uma infecção da mama. E se sai sangue, aí já pode ser um câncer de mama. Então assim, você já tem que atentar para isso.
Fez o exame dessa mama, beleza, não sentiu nada, ok. Muda, posição, vem com os dedinhos da outra mão, movimentos circulares vindo de fora até chegar no mamilo, até chegar na areola e também na região da axila. Fez o exame, não notou nada, beleza. Próximo mês faz de novo. Ou então, se quiser fazer toda a vida que for tomar banho, pode fazer à vontade, certo? Isso é importante. 5 minutos, até coloquei aqui, 5 minutos são suficientes para salvar a sua vida. Em 5 minutos você faz isso, certo? Você passa 1 hora assistindo a novela, mas não faz 5 minutos o exame da mama, né? Dá para fazer, né? Previna-se. Em outubro, vista-se de rosa e de amor, né? É verdade, né? O amor pela sua vida, né? Não tenha medo de sentir os sinais que seu corpo dá, que é outra coisa importante, pastor. Tem gente que diz assim, não vou fazer não, porque eu tenho medo de ter alguma coisa. Meus queridos, minhas queridas, se você tem uma tendência a um câncer de mama, se você descobrir no começo, é 95% de cura. Se você descobrir no final, é 95% de morte. Então, quanto mais cedo, melhor. Você vai se tratar e vai ficar bem, vai ser tranquilo. Então, coloque na cabeça de vocês, prevenção é fundamental. Um toque pode salvar a sua vida. E a última colocação, a vida passa depressa, mas não permita que a correria do dia a dia faça com que você esqueça do mais importante, a sua saúde e o seu bem-estar. Cuide-se. Então fica esse aviso, essa sensibilização para cada uma de vocês, que todos os anos, a partir dos 40 anos, faça a sua mamografia. Você vai encontrar alguns profissionais que vão dizer assim, pastor, não todos, certo? Não, você fez a mamografia agora, deixa para fazer daqui a 2, 3 anos. Faça todo ano. É igual prevenção. Prevenção, tem alguns profissionais que dizem assim, não, a cada 3 anos você faz. Não deixe para fazer a cada 3 anos. Sabe por quê, pastor? Porque não faz. Eu digo isso porque eu tenho 25 anos de trabalho e assim, quando a pessoa não deixa de fazer uma coisa regularmente, ela não vai fazer mais. Quando você olha, a pessoa já está com 5, 10 anos. Por quê? Porque ela perdeu a rotina de fazer. Então faça todo ano. Ah, eu fiz em janeiro. Quando for em janeiro do próximo ano você faz de novo. Entendeu? Ah, mas eu fiz da última vez e não deu nada. Claro, a gente quer que não dê nada mesmo não, né? Eu tinha uma irmã, pastor, que inclusive foi a minha irmã que faleceu, a Liduína, que ela era muito engraçada, essa minha irmã que faleceu de Covid. Ela fazia exame, ela deixava pra mim olhar, né? Aí eu olhava, eu dizia assim, Dudu, chamava ela de Dudu. Dizia, Dudu, tá tudo normal. Ela disse, esse médico não sabe de nada, deu tudo normal. Eu digo, tu queria que desse doença, mulher? Ela achava bom se o médico dissesse que ela tinha um problema, sabe? Eu digo, oh meu Deus, é muita inocência. Então assim, a gente faz os exames, é pra dar tudo bom mesmo, a gente quer que dê tudo bom, né? Você paga um seguro de vida, pastor, não é porque você quer morrer, não. Na verdade, eu vou pagar o seguro de... Aí tem gente diz assim, eu pago o seguro do carro, paguei o seguro todinho, não aconteceu nada. E tu queria que o carro virasse? Criatura, tu paga o seguro só como uma segurança, o nome já diz, é uma segurança, né? O nosso maior seguro se chama Jesus Cristo. E esse seguro é de graça. É isso, pastor. Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer ao Dr. Gilvan, uma palestra muito esclarecedora, né? Tem mais alguém no Face aí, doutor? Tem o pastor Fernando, né, que entrou aqui, está nos acompanhando. Obrigado. Pastor Fernando, que é um grande homem de Deus, uma pessoa maravilhosa. Como eu falei, que eu conheci apenas de bom dia, boa tarde. Quis o Senhor, quis o destino que nós nos tornássemos concunhados, né? Glória a Deus. E fico muito feliz de ter conhecido e hoje fazer parte da família dele, uma pessoa de Deus realmente. Aqui fica todo o meu abraço a ele, a toda a Irmandade Presbiteriana, não apenas da Igreja Renascer, mas de toda Itapipoca, de Jacências, né, municípios vizinhos, a todo o povo de Deus, a Francijane Holanda, que está nos acompanhando também, um abraço, a Israiane Costa também, que está nos assistindo, que Deus te abençoe ricamente, minha amiga, minha irmã. E é isso, prevenção, vamos nos prevenir para que Deus possa continuar abençoando ricamente as nossas vidas e a nossa nação. Eu quero aproveitar também e lembrar da nossa Escola de Líderes, nível 7. Vai ser agora nos dias 21 e 22 de outubro, portanto está bem pertinho, né? Bem pertinho. Inscrições abertas, telefone para informações é o DDD 88996322534. E o preletor será um grande amigo nosso aqui, ama Itapipoca, né, que é o pastor Ricardo Bitum. Já veio aqui várias vezes, em escola de líder, em conferências missionárias. Ele vai estar novamente conosco para a honra e para a glória do Senhor. Se você não fez inscrição, aproveite, faça logo, né? Faça logo, aproveite, o tempo está se exaurindo.
Bom, quero lembrar também, logo mais, 12 horas, a nossa torre de oração. Estamos orando aí pela cidade, estamos orando pelos enfermos, também pela igreja e pela Ucrânia com as demais nações. E a gente pode, inclusive, incluir outras causas de oração, seja de ordem pessoal ou não. Doutor Gilvan, suas considerações finais. Eu, particularmente, estou muito feliz. Foi muito bom a sua palestra e já tem um agendamento aí para novembro. Pode falar. Isso. Pastor, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade. Eu creio que na vida nada acontece por acaso, né? Eu tive a grata felicidade de conhecê-lo. Quero lhe dizer que eu sou um grande admirador do senhor, tanto pela sua vida espiritual, como pela sua vontade de fazer suas pedaladas. Eu acho muito interessante, porque eu sou meio sedentário, não vou mentir. E assim, eu estimo muito o pastor Marcos Vinícius, e o senhor é muito querido. Conheço muitas pessoas, quando eu falo que estive aqui na rádio, que lhe felicitam, saiba disso. E agradeço a Deus pela oportunidade de nós termos dentro do seu programa essa oportunidade de participar desse quadro Em Sintonia com a Saúde, que eu acho muito proveitoso, porque, como eu sempre falo, o rádio, ele alcança dimensões fantásticas. As pessoas podem não ter um celular, mas elas têm um radinho, nem que seja um radinho de pilha, lá no cantinho mais escondido onde você possa imaginar, tem alguém ouvindo. E é uma forma de a gente conseguir chegar até essas pessoas. E o mais importante não é só a gente chegar aqui e falar, é que quem escuta replique, né? Multiplique a informação para seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, que o mais importante é isso que vai chegando a todas as pessoas. Agradecer também a oportunidade de estar aqui neste dia, né? Que cada dia que nós vivemos é um presente de Deus, né? Eu sempre digo, até falei isso na última vez que eu estive aqui, pastor, que o amanhã ele não existe. O amanhã é o hoje. Agora, quando chegar o amanhã, será o hoje, e o hoje será o ontem, né? Por isso que a Bíblia, ela é perfeita. Ela diz, basta a cada dia o seu mal, né? Então, assim, a gente não precisa pensar no amanhã, porque amanhã Deus já está preparando. Então, a gente tem o hoje, viva o hoje. E o hoje, pastor, ele se chama presente, que é justamente um presente de Deus, né? Que o que passou, a pessoa, passou. O que passou, você tira de experiência. O que é que foi bom, o que é que foi ruim. Replique o que é bom. Esqueça o que é ruim, multiplique suas virtudes, busque a Deus, coloque tudo nas mãos do Senhor que você será feliz. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, pastor. Nunca vi, porque o Senhor não abandona os seus. Outra coisa, como o pastor falou, dia 5 de novembro, é o primeiro sábado do mês de novembro. Com a permissão do Senhor, que assim o seja, nós estaremos aqui, nesse mesmo horário, para falar sobre o Novembro Azul, né? Que no caso é a prevenção ao câncer de próstata. O Ministério ele fez esse casamento, né, do Outubro Rosa com o Novembro Azul, justamente para colocar a importância tanto da saúde da mulher como do homem, né? Porque a gente sabe que a questão da próstata, ela passou a ser vista muito tempo depois da questão da mama, né? O homem ele sempre foi um pouco mais esquecido. Sempre se via políticas para idosos, mulheres, crianças, mas o homem, como muitas vezes não vai a um posto de saúde, não vai a uma unidade, ficava um pouquinho esquecido, né? Aí com o Novembro Azul foi feito esse chamamento. E hoje a gente fica feliz porque quando chega no período os homens realmente procuram. Então a gente vai trazer uma palestra legal para tirar qualquer dúvida. Eu estive aqui no ano passado, há 2 anos atrás, no dia que eu vim fazer a palestra sobre o Novembro Azul, foi o dia que a minha mãe faleceu, o dia seguinte, tanto que no dia 5, dia 6 completa 2 anos que ela faleceu, eu estaria aqui no dia 5, por coincidência, o mesmo dia que eu estive há 2 anos atrás, foi no dia 5 de novembro. Mas é o que eu sempre digo, a gente leva para a nossa vida o legado de tudo que a gente é. Então assim, se eu tive pessoas maravilhosas que passaram na minha vida, que deixaram algo bom em mim, é esse legado que eu quero deixar para as pessoas, pastor. Então eu fico muito feliz de estar aqui, sinceramente. Eu tenho certeza que no dia que eu não estiver mais aqui, e eu não digo em Itapipoca, quando eu não estiver mais aqui neste plano, né? Eu tenho certeza que eu deixarei um legado de muito mais de coisas boas do que de coisas ruins, porque eu sempre procurei fazer o bem, embora muitas vezes a gente seja incompreendido. E é aquela história, né? Se Deus, que é Deus, é incompreendido por muitos, tem muitos que o perseguem e ainda tem muitos que conscientemente ou inconscientemente defendem os que o perseguem, quem dirá eu que sou um pobre mortal? Mas eu deixo aqui o meu abraço a todos, meu carinho ao pastor
Marcos Vinícius, e estaremos sempre disponíveis quando formos chamados. Forte abraço.